pai nem sabe, mas no momento que eu sento com a minha irmã, eu olho para ela e falo assim, você quer isso aqui? Ela falou, não, eu não me vejo fazendo isso. Mas isso aconteceu uns 2 meses depois da gente já ter negociado, já ter comprado a parte do sócio para que vocês caminhassem. Sim, mas aí é os meus momentos. Ah, sim, tá certo. Não é o seu. É minha vez de falar. Então tô deixa eu bronca, falar. Então deixa eu falar. Porque agora, eu ouvi vocês, então vocês têm que ouvir. Então assim, quando meu pai define comprar parte do sócio, foi extremamente significativo eu sentar com a minha irmã e conversar com ela nos olhos dos olhos. E ela me abraça chorando e fala assim, Di, eu não me vejo fazendo isso e você é muito chato. Concordo com ela. Eu não consigo lidar com você. Eu sei que você é inteligente, eu sei que você é visionário, eu acredito no seu projeto, mas eu quero você como irmão, eu não quero você como chefe. Como sócio, chefe. Ela é enfim. extremamente paciente. E aí eu falo assim, não, tudo bem, então. Aí eu baixei a guarda, falei, caralho, então não tem como isso aqui dar certo. E aí eu me vi muito sozinho e fiquei muito desacreditado. E aí quando meu pai realmente começa a investir em mim, fala assim, vambora, isso tem que acontecer, tem que fazer. Porque ele via que eu tinha a responsabilidade de querer crescer e melhorar, apesar de que eu bebia muito, o meu estoque quase todo, dava algumas mercadorias, eu coloco assim, e não tinha processo. Por exemplo, hoje você vê meu bar aqui funcionando, atendendo, mais de 2.000 clientes num dia. Cara, isso não é um trabalho insignificante, isso é um trabalho muito grande, onde eu tenho processo, desde a hora do cliente que entra, até o produto final chegar na mesa, até a conta chegar na mesa. Assim, são inúmeros processos que a gente segue até acontecer. Só que naquela época eu estava completamente despreparado para isso. Verdade. E aí meu pai começa a falar o seguinte, já que você não sabe e eu também não consigo, vou te ajudar com conhecimento. Então vamos procurar o Sebrae, Senac e tal. Eu comecei a fazer alguns cursos. Foi. Patrocinado. Né, pai? Então, e aí eu começo a ter uma visão completamente diferente do que é ser dono. Agora, só uma coisa que eu acho interessante falar, e eu acho que até vou ser redundante, essa coisa que ele falou de patrocinado só foi leve no coração, não leve no conseguir o dinheiro, porque ele sempre se dedicou. Muito trabalho, mesmo bebendo com responsabilidade, disciplina. Tinha um retorno, né? Com um objetivo bem focado no futuro, com caminhos bem, assim, foi aos poucos, montando um caminho bem delineado, mesmo os erros que nós tivemos foram muitos. Hoje o caminho para você é muito mais limpo, até mesmo para você ajudar outras pessoas é muito mais fácil de seguir. Então é porque era determinado, não era a pessoa que gastava por gastar, gastava, mas investindo, em aprendendo, buscando acertar, e aí valia a pena, ou como valeu, e hoje vejo que valeu, o investimento, como eu falei da outra vez, faria de novo se precisasse, sem dúvidas. O sócio define se separar, com 8 meses de casa, eu tive que tirar minha mãe e minha irmã do negócio, para mim foi significativo, doeu pra caramba. Inclusive eu vou naquele momento morar com a minha avó, porque se eu moro com você ia ter briga familiar, e se eu moro com a minha avó, né? Seria um equilíbrio familiar. E minha avó é assim, um anjo, né? A avó Carmen é uma pessoa extremamente maravilhosa, e é extremamente significativo falar dela nesse momento, porque ela me ajudou muito assim, emocionalmente, com carinho, com amor, com afeto, assim. Uma avó foi importante na época do futebol, e a outra avó foi importante na época do artichoke aí. Cada um teve o seu momento. A família sempre estava presente. Sempre família, por isso família artichoke. Exatamente. Tanto que a primeiro sucesso, né? Não, vai chegar, calma. Aí como surgiu a ideia do bar? Eu quando morei nos Estados Unidos, e aí eu estava me vendo como vendedor de carro, estava me vendo trabalhando em escritório de faturista, de analítico, de sistema e tal, e eu não gostava daquela situação. Primeiro que eu não uso terno e gravata, odeio.
sapato social, então eu já fui jogador, então meu pé ficava esfolado. Eu casei de tênis, eu não gosto de usar sapato social de jeito nenhum, né, amor? Não, é complicado. Então assim, aí pra mulher também é muito ruim de sapato social. Aí eu falei, cara, basta, eu não quero mais isso. E eu tinha na minha cabeça que abrir o meu negócio seria importante, porque era significativo para mim, porque eu passei dificuldades com a separação dos meus pais. Isso ocasionou numa situação financeiramente difícil para você, e tanto para você quanto para minha mãe. E quem sofreu foi os filhos. Eu me vi em alguns momentos dormindo no chão da casa da minha avó, me vi assim, passando dificuldade. Eu me mudei 8 vezes em 4 anos. Assim, não foi legal, tá? Mas eu não quero entrar no mérito da questão agora. Mas tudo foi aprendizado. Mas serviu de aprendizado para né? sentir o quanto era significativo para mim abrir o negócio. Por isso que isso é importante ser dito. E aí a ideia de abrir o bar, eu falei assim, cara, eu não quero estar mais nessa vertente de continuar não tendo condições financeiras. Eu quero ser alguém especial, e eu sempre tive muito medo do fracasso, e eu sempre quis vislumbrar coisas maiores na minha vida. E aí foi a ideia do bar, porque quando eu morei fora do país, que meu pai me proporcionou isso, foi exatamente a sensação. Eu trabalhava como ajudante do ajudante de um ajudante numa boate gay, só que a boate gay lotava muito na Califórnia e, tipo, tinha aquela... Toda final de noite tinha aquela sensação seguinte, de dever cumprido. E eu adorava aquela sensação de assim, porra, correria do caramba, mó porrada, e eu, porra, ajudando o cara a cortar fruta, fazendo não sei o que, pegando. Eu adorava aquela adrenalina. Então, quando me vinha a memória, eu trabalhando de terno e gravata, e vinha também a memória, assim, aquela sensação de no final da noite, parar, todo mundo sentado numa reunião esperando a comissão, o TIPS, que lá nos Estados Unidos fala, para dividir as gorjetas, e eu sentado e falando assim, tomando uma. É isso assim, que eu quero pra mim. E assim, aliviando a pressão e falando assim, caramba, que legal, deu tudo certo. E isso pra mim era muito legal. Até a adrenalina do futebol, do esporte, jogado no bar, né? Acho que sim, verdade, não tinha feito essa análise, mas é bem isso. E aí eu falo, cara, eu já estava fazendo uns buffets com a minha irmã e com a minha mãe, estava dando certo, a gente fazia um bom trabalho, e aí eu decido abrir o bar junto com um amigo do Rogério. Não deu muito certo, o Arte do Bacalhau, e aí eu conheci a Kelly lá atrás. Na faculdade, né? E aí quando meu pai investe em mim no Sebrae, a Kelly aparece, a gente já estava ficando, mas na verdade o fato de você ter perdido emprego que foi fundamental para mim. Sim. Porque eu falei, putz, ela é peça-chave da engrenagem que eu preciso para o negócio acontecer. Então eu te peço, a gente já estava meio que namorando, eu só oficializei isso, né, amor? E eu também, eu acho que aquele na época ia sempre lá de miguezinho, ajudava aqui, dava ideia pra ele. Já estava dando chutadinha, né? Ela já levava os amigos. Tô precisando de... Peraí, vamos lá, vou chamar um bonde aqui pra ver se me te ajuda em relação. E na época você divulgava o Orkut, né? Divulgava. Era o Orkut ainda. Dava ideia do que eu via, era MSN e tal. E aí a Kelly sempre me ajudava e eu falo, cara, já que você perdeu o emprego, vem trabalhar comigo que eu consigo bancar teu salário. Mas mentira. Ficou como quase um ano sem receber. Vivendo de amor. E depois, passado alguns tempos, eu lembro muito bem, porque eu falei assim, poxa, Diogo, eu quero estar te ajudando pra caramba. Tem uma mulher assim, ombreando com você, uma mulher que chega junto, que participa. Na verdade, a Kelly ela entrou na minha cabeça, que era aquela peça de engrenagem que minha irmã poderia ter entrado e ter feito. Foi uma substituição de sentimento, de amor, de trabalho. O que a sua irmã poderia ter feito e não fez, a Kelly veio para preencher. Só que em vez de ser com carinho de irmã, era com carinho de namorada na época, né? Inclusive também te ajudei, né? Porque a minha entrada eu vou chegar exatamente mas eu quero fazer só uma observação, que é o seguinte. Meu pai, em algum momento, porque ele sabia que eu gostava de tomar uns bricuticos, sabia que eu gostava de sair, e tava, na época, meio solteira. E aí eu assumo aquela, eu falo assim, já que vocês estão juntos agora, e eu tô vendo que é sério, que o Diogo realmente te ama, que gosta, assim,
ele tá levando a sério? Você chegou em um momento de perguntar isso para ela. Eu fui saber isso quase um ano depois, mas ele chegou para Kelly e falou assim, não, seu Fernando. Aí a Kelly falou assim... A gente era muito companheiro das coisas, de falar por trás, né? Quando era ruim, eu pedi ajuda dele, né? Porque ele já tinha saído, olha, tá acontecendo isso, me dá uma força também de melhorar. Ele vinha, melhorava. E assim, esse negócio até de você falar dele beber, eu já era ao contrário, eu já não sou de beber cerveja. Então quando eu via que, como assim? Como é que ele vai querer evoluir se ele tá bebendo o estoque? Então ele imitava, né? Então isso também dava fez... pros amigos. Quando ele falou, você tá dando, não, se o cara é seu amigo, alguma hora ele vai ter que pagar também. Então mostrei uma realidade que ele não via. E também. você estava próximo. Mas os amigos também fugiram, né? Quando eu parei de dar cerveja. Na verdade, a gente ficava Os vendo não que não amigos, amigos. Olha a Manu aqui. Mas foi o que eu te falei. Ai, filha. Que eu te mostrei. Eita, Amigo, ele tá tanto pro tempo ruim quanto pro tempo bom. A gente quase dormiu. Ela dorme com chupeta? Tem uma madeira dela aí. A mamãe já tá pronto. Vem, filho, vai querer mamar? Mas não. aí nesse meio do caminho, o que aconteceu foi que você veio, eu senti confiança em você e eu fui me afastando aos poucos, diminuindo a minha participação efetiva dentro do bar e você foi participando mais. Efetiva de presença, mas a gente trocava muita conversa em termos de mudar um pouco o comportamento do Diogo por conta de algumas coisas que não estavam caminhando bem. Esse foi o ponto de equilíbrio nessa história. Inclusive, assim, ele não conseguia enxergar como era que o funcionário trabalhava. E isso já, a minha vida toda foi funcionário. Então, eu mostrava para ele como é que se deveria. Também, tipo, a gente ajudava. O que você está dizendo é o seguinte, na Ford, eu sempre fui preparado, desde o estagiário, a ser chefe, lembra? Sempre fui preparado pela Ford para ser chefe. Então, assim, na minha cabeça, eu sabia como crescer, eu sabia como evoluir, eu tinha um pensamento visionário, mas ao mesmo tempo eu tinha que entender as pessoas. E eu tinha que aprender a ser dono. Porque eu continuava com o pensamento ainda de ser funcionário. Isso. E aí vocês foram me ajudando. E aí vira a chave isso, quando o Empretec entra na minha vida, que você me ajuda, eu entro, passo uma semana fazendo o curso, melhoro a minha cabeça e falo, agora eu sei como trabalhar e eu vou cair dentro para isso acontecer, que já estava comigo, e aí eu começo a acontecer. Vou lembrar sempre que o seguinte, depois que eu fiz o Empretec para cá, e aí você me atentou a isso, a importância de ter um planejamento, de ter processos, de saber desenrolar cada coisa que acontecia com os funcionários, e aí você entra para me ajudar, porque você foi brilhante nesse tempo todo, foi sempre muito brilhante, de entender a necessidade de cada funcionário, você sempre foi muito, muito safa nisso, assim, é incrível como a Kelly conseguia tirar o melhor. Eu sabia para onde ir, mas eu precisava de gente me dando suporte para isso. E algumas vezes você saía do seu limite de equilíbrio, nervoso pra caramba. E aí a gente pedia para sair. Tira esse cara, vai para casa e só volta depois. E aí entrava eu como o sócio mau, a Kelly como o equilíbrio, para eu fazer uma face que não era verdadeira, mas para a Kelly poder entrar e ter liberdade de organizar. Eu tô sabendo disso agora, tá? Então, de certa forma, a gente colaborava com isso, né? E aí ele foi também diminuindo um pouco com o tempo esse tipo de explosão. Até por ela das foi dando uma contas segura, e tudo mais. E foi caminhando. Porque eu lembro muito dessa época, o quanto eu era incansável de trazer novidades, de trazer melhorias. Sim, mas além disso, você segurava tudo. Eu quero ter o poder, ou eu não sei distribuir. E foi onde, junto com seu pai, eu falei, não, a gente precisa dividir, você precisa fazer, tanto que você ficava às vezes mais de dia resolvendo burocracia, contas, e eu ficava de noite, para que você relaxasse mais um pouco, né? Porque a gente não tinha nem dinheiro, então você ficava nervoso o tempo todo. E aí eu conseguia também buscar o melhor de cada funcionário e o do cliente também, né? Porque eu ia nas mesas e via o que a gente podia melhorar. Essa história de
de ir no cliente, trazer ele, a gente já trazia isso antes, a Kelly veio acrescentar isso, porque a gente ia lá, buscava, trazia, dava atenção, dava carinho, sempre responsabilidade, e isso continuou essa história. A Kelly deu mais ênfase isso ainda pelo toquezinho feminino, né? O eu jeitinho. sempre ia trazendo novidade, né? Uma hora eu falo, não, vamos fazer o delivery, vamos fazer o self-service. Uma hora não, vamos aí foi pra trabalhar da saída, né? Vamos trabalhar com pizza, reinventar. vender massa, fazer. Eu fiquei várias vezes tentando me reinventar. Aí uma hora eu fiz roda de samba, fiz não sei o quê. Aí até que uma hora que eu falei, caramba, tô quase falindo. Aí eu chamo a Itaipava para fechar negócio. E aí eu volto minha vida de negociação, de trazer novos contratos, de trazer novas parcerias, de trazer coisas que ninguém via. Foi evoluindo, mas tem sempre batendo muito a cara, mas evoluindo e com dificuldade. Mas assim, coisas que hoje acontecem que não aconteciam no passado, né? Mas, por exemplo, para abrir esse bar novo, eu fiz todo um estudo de viabilidade, completamente todo diferente. Um processo de negociação, todo um processo de meticuloso. Levou 2 anos sentido da palavra. Desde do momento. Não, desde 2017 eu já tinha isso na cabeça, passar. Então eu vou chegar lá, anos. calma. Mas assim, todo o processo. E na época não tinha. Eu falei, vou abrir e vai dar certo. E não foi assim que aconteceu. E aí depois que eu faço o empreiteiro, eu começo a ter uma visão completamente diferente do que é ser dono. E aí eu começo a entender também que ficar toda hora mudando as coisas também não ia dar certo. Eu precisava de uma diretriz. Eu precisava entender. Ou seja, você também não acabou vendo que você não tinha eu não tinha uma identidade. E aí, quando vem a identidade, eu falei assim. Aí eu termino a Empretec, viro o Artshop, começa a evoluir. O sócio já saiu naquele momento. Meu pai até contou sobre isso melhor, então não vou repetir agora. E aí eu vira ver lá antes. Ver num outro capítulo. Mas aí eu entro no negócio junto com a Kelly. E aí eu falo o seguinte, eu preciso botar a minha alma no negócio. Se eu não for eu aqui dentro, eu não vou conseguir alcançar o melhor da casa. Então eu começo naquele momento, eu adoro ver luta, UFC, futebol começou a ser muito importante na casa. Esporte, né, em geral, música ao vivo, samba, que eu amo samba. Comecei a botar a minha cara dentro do negócio. Adesivos do bar em volta. E aí eu comecei a ter clientes em volta, sendo que para me tomar essa decisão, eu fui sozinho para o Centro da Taquara, com um papel, com 5 perguntas para os clientes. Nos aprendizados fazer um levantamento de campo, né? Isso, e aí depois eu te apresento isso, né? E de 62 pessoas que eu questiono por que não ia no bar, Arte do Bacalhau, era porque o nome não era atrativo. Olha que loucura. Eu tinha um bom atendimento, eu tinha uma boa comida, mas as pessoas não iam, que achavam que só tinha bacalhau. E aí eu decido trocar o nome. Quando eu te conheci, eu te falei. Aí eu troco. Eu comentava com você que a gente gastava muita energia para trazer clientes. Não, mas energia eu gastei desde o início até sair de lá da Arte do Bacalhau. Que o mesmo que você vendesse outros produtos, a ideia era só bacalhau. Mas aí a gente vira Artshop. E aí eu entro com o pensamento seguinte, eu vou botar a minha identidade, vou botar a minha alma. Eu gosto de comer pra caramba, nós, né, pai? Agora mesmo. Então eu queria que a casa tivesse um lema de comida farta. E aí entrou o Sem Miserinha, e eu acho que antes de ganhar o Comida de Boteco, o que levou a gente até lá foi a comida farta. A região queria isso. Então eu tinha comida já boa, eu tinha um bom atendimento, mas o que começou a crescer a casa foi a fartura. Foi essa brincadeira que a gente fazia no inconsciente das pessoas de que a casa era sem miserinha e sempre virou sem miserinha mesmo, até hoje, né? Até hoje. E aí começamos com essa onda de sem miserinha. E aí em 2014, que aí é um ponto importante na minha vida, que a gente vai viajar, que a gente comentou até no teu negócio, e volta e essa aqui quer vender, meu pai quer vender o bar, e eu falo, não vamos vender. E eu minto para eles, porque as pessoas iam comprar, não compram. Isso para mim foi muito importante, porque eu consegui persuadir eles a não vender, e ao mesmo tempo surge um milagre, que foi o Comida de Boteco. Isso. E aí eu decidi em diante que Comida de Boteco convidou a gente para participar
do concurso até hoje, eu acredito que o artichope daqui em diante, de 2014 em diante, ele foi movido a milagres. Sim. Né? Aí a gente entra no comida de boteco, ganha logo de cara. Mas aí, deixa eu só um parênteses, teve o comida de boteco, mas teve a história da família artichope nessa história, porque o prato foi comida que você comia de uma avó e comida que você comia da outra avó, então, que dava aí um eu sabor, entro em 2015. Com essa e aí eu chego pra Kelly, eu tô sem ideia, eu não sei o que fazer, eu tô desesperado, vamos fazer comida. Aí ela chega e fala assim, pô, se você quer abraçar a causa da família por trás, sempre te deu base, busca a receita das suas avós. Porque assim, quando eu conheci ele, então, assim, e conheci as deixa eu só falar um avós... negócio, é que todo mundo dá credibilidade da comida a mim, as ideias, tá, 90% da comida é minha. Mas, assim, o ponto auge da situação do Comida de Boteco foi que a Kelly absorveu o conhecimento que eu tenho da comida, mas ela falou assim, cara, e o tema era fruta, né, amor? Sim. E aí ela falou assim, faz o negócio da tua... que eu já tinha dado ideia, mas eu não acreditava que aquilo fosse dar certo. Mas por quê? Porque desde que eu te conheci, né, e conheci as suas duas avós, você sempre comeu e sempre gostou. Nossa, eu ficava elogiando, tanto com o rocambole e a banana. E eu fiquei 2 meses colocando na cabecinha dele que a gente ia ganhar com essa receita. Eu tive que convencer os cozinheiros para colocar isso na cabeça, porque eu falei, Diogo, não tem outra melhor. E aí no dia é algo que você ama, que você gosta, que você come desde criança, vai dar certo. E aí no dia da sessão de fotos a gente corta um pé de... sobe no pé de mamadeira, leva um cacho de banana verde nas costas, no centro do Rio de Janeiro, para fazer a sessão de fotos. No Comida de Boteco. Todo mundo olhando. A gente com um cacho de banana enorme que tirou lá do quintal da avó Madalena. Não, e aí um molho de mostarda e mel, na hora eu já teve uma situação pior. Fala, família, obrigado por estar acompanhando a gente. Se inscreve no nosso canal, veja o nosso vídeo até o fim. Isso é super importante pra gente e a gente vai continuar contando cada vez mais histórias maravilhosas por trás de uma mesa de bar, tá bom? Então a gente quer continuar fazendo você feliz e contando histórias diferentes. Comenta, dá seu like e a gente conta com você. Eu tô lá também, hein? Vai lá, curte aí, hein? É isso aí. Galera, beijo em todos. Em nome da família Artichope.